Primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 12, último versículo, verso 31. Está aí na tela, né? Parte B, parte finalzinha do verso 31. Você pode permanecer sentado, mas dê a sua atenção agora à palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas, quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Senhor, diante da leitura da Tua palavra, eu rogo a Ti que nos conceda o entendimento adequado. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir, a mentalizar, a assimilar, Deus, e a aplicar a Tua palavra às nossas vidas, para que haja transformação, crescimento em nós. Glorifica o Teu nome, Deus, a partir da Tua palavra. É como nós oramos em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos, a partir desse texto que eu acabei de ler, eu quero falar com vocês sobre a excelência da vida cristã. É indiscutível entre aqueles que acompanham as principais manchetes dos jornais, telejornais, que a vida humana parece valer cada vez menos, né? Não está fácil, a coisa não está fácil na sociedade. Por outro lado, o que nós também percebemos? Que tem crescido a importância que as pessoas atribuem a objetos e, pasmem vocês, até a animais. Até a animais. Para algumas pessoas, as coisas e os animais valem muito mais do que as pessoas. Os valores estão ficando invertidos.
Sabe qual é a consequência dessa distorção? É que as pessoas vão enfraquecendo os seus relacionamentos afetivos. A consequência disso, queridos, é que esses relacionamentos vão ficando cada vez mais frágeis, mais tênues. E o ser humano, então, passa a valer, não por aquilo que ele é, na sua essência, mas por aquilo que ele tem. Por aquilo que ele tem. Há uma distorção de valores. E sabe o que é pior nisso tudo? É que, lamentavelmente, essa falta de amor, essa falta de vínculo afetivo, substancial, consistente, ela está também presente em arraiais evangélicos. No meio do povo de Deus, muitas vezes nós nos deparamos com a falta desse amor fraternal. Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês aqui nesta noite, o que eu quero reafirmar para vocês aqui, é que o amor é incontestavelmente a maior evidência da maturidade cristã, da espiritualidade do crente. Quanto maior for em nós esse nobre sentimento, queridos, maior será a nossa maturidade cristã, maior será a nossa espiritualidade que tanto nos esforçamos para expressar, por meio de tantas outras coisas. Então eu quero meditar com vocês na maneira como de fato, como realmente está o nosso amadurecimento espiritual. Você já se perguntou isso? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Como está a sua maturidade cristã? Como está o seu nível de espiritualidade? O que você usa para aferir a sua espiritualidade? Será que é o seu serviço? Será que é o seu dom? Será que é o seu dinheiro? Será que é a sua contribuição? Será que você usa o meio correto ou os meios corretos para poder se ver como alguém maduro na fé, como alguém de fato espiritual? A Bíblia nos fornece, irmãos, o método infalível para a gente poder aferir a nossa espiritualidade. Sabe qual é o nome desse método? Eu já acabei de mencioná-lo para você. É o amor fraternal, o amor cristão, o amor que nós externamos, que nós expressamos em relação ao outro, ao próximo. Olha para esse texto que nós acabamos de ler. Quem escreveu esse texto foi o apóstolo Paulo, na sua primeira carta, destinada a uma igreja muito complicada, uma igreja difícil, uma igreja confusa. Paulo escreve para ela, e nesse capítulo aqui, ele começa então a tratar dessa questão. Olha os versículos 1 e 2 novamente, acompanha comigo na sua Bíblia. Paulo diz assim, versículos 1 e 2 do capítulo 13, né? O que Paulo diz? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, como é que ele conclui essa ideia? Nada serei.
que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, amados? Anota aí, primeira lição: o amor é mais relevante na vida do crente do que os dons espirituais. Vou repetir se você ainda não pegou a ideia. O amor é mais relevante do que os dons espirituais. O amor, querido, segundo o que nós acabamos de ler aqui, é a maior prova de que podemos dar, é a maior prova que podemos dar a respeito da nossa espiritualidade. Quando nós externamos, em primeiro lugar, amor ao Deus único, soberano, supremo, inigualável. Quando você expressa o seu amor a Deus, você está então caminhando numa demonstração da sua maturidade, da sua espiritualidade. O mesmo Paulo que escreveu esse capítulo, ele escreve no capítulo 8, versículo 3 o seguinte: se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então, não existe homem espiritual que não ame a Deus. Não existe. A sua espiritualidade começa quando você se relaciona com Deus e demonstra a Ele o seu profundo amor. Aliás, você precisa amar a Deus acima de tudo, acima de todos. Ah, mas o meu filho, não. Filho você vai amar como filho. Ah, o meu marido, marido você vai amar como marido. Minha família, você vai amar a sua família sim. Você vai amar a sua família, você vai socorrer a sua família, só que você vai colocar cada coisa no devido lugar. Deus é Deus e precisa ser amado como tal. Então você precisa começar amando a Deus. Mas em segundo lugar, você precisa também amar aos irmãos. Amar aos irmãos. O evangelista João, no capítulo 13, versículo 35, diz: nisto, ou melhor, não foi ele que disse, ele registrou. Quem disse foi Jesus. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Repare que nem o apóstolo Paulo, nem João disseram que nós seremos conhecidos por Deus se tivermos dons espirituais, se trabalharmos muito na igreja, se acumularmos muitos serviços, muitos afazeres, se ostentarmos determinados cursos e diplomas, se dermos uma oferta generosa ou se dermos uma oferta mais simples, né? Menos vultosa. A Bíblia está dizendo que Deus nos conhece quando nós passamos a amá-lo. E a Bíblia está dizendo que todos os discípulos serão conhecidos quando expressarem o seu amor uns pelos outros. Então, se você não ama o seu irmão, lamentavelmente você não é reconhecido como um discípulo de Jesus. Não tem como. Essa é a grande verdade bíblica. Agora, o que mais intriga às vezes é o que está registrado em Mateus, capítulo 5, a partir do verso 44. Essa aí é para você se contorcer no banco. Jesus está dizendo, no Sermão da Montanha, que você precisa expressar amor até aos seus, não ouvi? Aos seus inimigos. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Na minha também. Ah, pastor, mas aquela pessoa me persegue, aquela pessoa enche a minha paciência.
aquela pessoa é encrenqueira. Mas Jesus está dizendo para você amar até o inimigo. Sabe por quê? Porque o amor, ele não se traduz meramente da boca para fora. O amor não é meramente um sentimento, ele não habita ou não está restrito apenas no campo das ideias, no campo cognitivo. O amor, ele é expressado em atitudes. Não adianta você dizer que ama uma pessoa e você ser incapaz de fazer o bem a ela. Não adianta você dizer eu te amo e você não ser capaz de estender a mão da compaixão, de tratá-la com misericórdia, de tratá-la com generosidade. Que amor é esse que fica no discurso, que fica da boca para fora, se você não faz nada de concreto? Nas palavras de Jesus, nós lemos o seguinte: amem os seus inimigos. Ele não falou diferente, ele disse: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Você quer ser reconhecido como filho de Deus? Então você precisa mudar o seu tipo de relacionamento com as pessoas. Você precisa ter mais amor por elas. Você precisa orar pelos que te perseguem, pelos que te enchem a paciência, por aquela pessoa encrenqueira que você acha, que você julga ser. Você tem que orar por ela. Você tem que ter mais paciência com ela. Agora, uma outra pergunta que nós podemos fazer, ainda em cima desse primeiro ponto, é: por que os dons espirituais não indicam necessariamente a maturidade cristã? Você já se perguntou isso? Porque às vezes a gente vê um ou outro na igreja: ah, mas eu falo em línguas, ah, mas eu profetizo, ah, mas eu tenho um dom disso, eu tenho um dom daquilo. Tá, eu faço milagres, eu opero maravilhas, eu faço e aconteço. Ou então, né? Ah, eu sirvo em tal ministério. Não, eu sirvo no ministério Y. Não, eu sirvo no ministério X. Então eu sou mais espiritual. Por quê que os dons espirituais não indicam necessariamente a maturidade cristã? E antes de detalhar um pouquinho mais isso, eu quero que você perceba o contexto do capítulo 13. O capítulo 13, é óbvio, é escrito depois do 12, mas o interessante é você ver a essência do 12. O 12 está falando exatamente de dons, os dons que existiam na igreja de Corinto, os dons criados, os dons distribuídos. Paulo vai falar dos dons mais carismáticos, e também vai falar dos dons, digamos assim, né, didaticamente, para a gente entender, dos dons ministeriais, dos ofícios. Paulo vai falar do dom de língua, dom de profecia, a cura, a fé, mas ele vai falar também, lá no versículo 28 do capítulo 12, a partir de alguns ofícios: ofício de profeta, ofício de mestre. Paulo vai falar do dom de governo, do dom da misericórdia, do dom da administração. Paulo vai falar no capítulo 12 a partir de dons. E por que ele fala a partir de dons? Por que ele fala sobre dons no capítulo 12? Porque os coríntios estavam se achando muito espirituais, porque Deus distribuiu entre eles os dons, vários dons. Eles não tinham carência de dons, muito pelo contrário, eles tinham muitos dons, mas o mesmo Paulo que reconhece a multiforme graça de Deus na distribuição dos dons, dos serviços na igreja de Corinto, é o mesmo apóstolo que vai criticar essas pessoas por elas ainda serem meninas, crianças, imaturas na fé. Então, dom não é sinônimo de maturidade cristã.
Você sabia que até cristãos imaturos recebem dons do Senhor? Sim, até cristãos imaturos. Paulo diz, lá no capítulo 3, abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1. Olha a crítica que o apóstolo faz à igreja. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida. Sabe por quê? Porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Uma igreja cheia de dons, cheia de talentos, mas uma igreja de crente imaturo, de crente carnal, que viviam brigando entre si, disputando. É isso que leva o apóstolo Paulo a fazer essa crítica a esses irmãos, a essa igreja. Em última análise, irmãos, a concessão de um dom não depende de você, depende de Deus querer te dar. Sabe o que Paulo explica? Sabe o que ele diz? No capítulo 12, versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Agora grifa aí na sua Bíblia. Distribuindo-as a cada um individualmente, como Ele quer. Então é Deus que distribui como Ele quer. Não é porque você é quem você é. Não é porque eu sou quem eu sou. É porque Deus quer usar você. Porque Deus quer. Deus quer. Se Ele quiser, Ele vai te dar. Para você fazer bom uso. Para você saber aplicá-lo, saber empregá-lo. E no final de tudo isso, queridos, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser reconhecidos, não pelos nossos dons, mas pelos nossos frutos. O amor está lá em Gálatas capítulo 5, é um fruto do Espírito. O amor é um fruto do Espírito. E é pelos frutos que nós somos identificados, como verdadeiramente espirituais. Saibam vocês que até os falsos profetas, os enviados do diabo, os servos de Satanás, são capazes de fazerem sinais e prodígios. Eles tentam enganar até os eleitos de Deus, até a igreja de Deus. Olha o que o Senhor Jesus disse, Mateus capítulo 7, cuidado com os falsos profetas, avançando um pouco, pelos seus frutos vocês os conhecerão, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus, a árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, olha o que Jesus está dizendo aqui, eu lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, porque vocês praticam o que é mal, praticam iniquidade. Então cuidado com aquilo que você está usando para avaliar a sua maturidade cristã, para você avaliar a sua espiritualidade. Segundo ensinamento, olha para o versículo 3, vamos voltar lá para 1 Coríntios capítulo 13, volta para o nosso texto básico, verso 3, o que você lê? E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Sabe o que Paulo está ensinando aqui? O amor deve motivar as nossas ações. Você sabe tão bem quanto eu que o plano de salvação foi motivado pelo amor. O que você lê em João 3,16? Que Deus amou
o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Ele deu o seu filho. Por que Deus entregou o seu filho? Porque ele amou. Quem ama, age em favor do outro. Quem ama, se compadece da miséria do outro. Quem ama, trata o outro com misericórdia, com generosidade, com compaixão. Foi assim que Deus tratou você. O plano de salvação foi motivado pelo amor. Lembra de Caim e de Abel? Lá em Gênesis capítulo 4. João, ele contrapõe o amor que nós devemos cultivar uns pelos outros com a atitude perversa de Caim, que assassinou, que matou o seu próprio irmão, Abel. Na sua primeira carta, João, no capítulo 3, a partir do versículo 11, diz assim: a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que ele o matou? João está perguntando. Ele responde: porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então tudo o que Caim fazia tinha a motivação errada. Então não adianta você fazer isso ou aquilo outro. Você tem que parar para pensar se a motivação que está te levando a fazer é o amor ao próximo, é o amor fraternal, é o amor cristão. Terceira lição, versículos 4 até 7. Volta lá para 1 Coríntios 13. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sabe o que Paulo está ensinando aqui? Que o amor a tudo confronta. O amor a tudo confronta. Como assim, pastor? Explica melhor. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Os sentimentos e as atitudes daqueles irmãos lá da igreja de Corinto revelavam falta de amor. Já deu para você perceber isso. O que havia entre eles? O que existia entre os membros daquela igreja? Inveja, injustiça, soberba, comportamento inconveniente, egoísmo, desconfiança, mas não havia quem se sujeitasse ao outro. Era uma briga, era uma fogueira de vaidades. Era a igreja de Corinto, era assim. Arrogância em cima de arrogância, soberba em cima de soberba. Se achavam muito espirituais. Ah, eu falo em línguas. Oh. Ah, eu profetizo. Oh. Mas e aí? E a inveja? E a soberba? E a arrogância? O orgulho? A prepotência? A vaidade? Onde fica? Onde fica? Quarta lição. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. O que você lê na sua Bíblia? Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Verso 8, Paulo vai dizer assim: o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas, quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem,
Desistir das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Quarta lição, então: o amor, querido, é eterno, mas os dons, sejam eles quais forem, qualquer que sejam os dons, eles são passageiros, momentâneos. O dom que Deus te deu hoje, a virtude que está sobre a sua vida, ela vai passar. O carisma que Deus te deu, que Deus te concedeu, vai passar. É apenas para você usar aqui, neste tempo, enquanto você está aqui na terra. Chegará o momento em que Deus virá, o Senhor Jesus virá, buscará a sua igreja, transformará o nosso corpo, nós habitaremos eternamente com Ele, então não haverá mais necessidade desses carismas, desses dons, desses serviços. A Bíblia está dizendo que isso é passageiro. Então, se você tem algum dom, louve a Deus por isso. Se Deus te chamou para algum ofício específico, agradeça a Deus por isso, mas saiba que isso vai passar, isso vai acabar. Só o amor é eterno. No meio disso tudo, o amor é eterno. E nós temos sinais desse amor lá na Trindade, lá no relacionamento entre eles. O amor não é algo novo, que se expressa no nosso meio, na nossa história, no nosso tempo. O amor já existia entre os integrantes da Santíssima Trindade. Olha para a sua Bíblia, por exemplo, João, capítulo 17, verso 24. Nós vemos lá o amor do Pai em relação ao Filho. O Pai ama o Filho. E isso está expresso nas páginas da Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus declara, na sua oração, conhecida como oração sacerdotal, Jesus diz assim: Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Agora olha o final, porque me amaste antes da fundação do mundo, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, antes que você existisse, que eu existisse, o Pai e o Filho se tratavam numa relação de amor. Na eternidade já existia o amor. E esse amor do Pai para com o Filho era correspondido. O Filho também declara que ama o Pai. Havia uma correspondência. O amor tem que ser uma estrada pavimentada de mão dupla. É amor daqui para aí e daí para cá. É assim que tem que ser o amor. Olha o que Jesus declara no Evangelho de João 14, verso 31. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Entretanto, ou no entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai. O Pai ama o Filho ama o Pai. Queridos, já falei e repito, todos os dons, todos os carismas, todos os ofícios vão passar, vão acabar. Estaremos todos nós debaixo do cajado do Supremo Pastor. Haverá um só pastor e um só rebanho. Não haverá mais igreja congregacional, não haverá mais igreja Assembleia de Deus, não haverá mais igreja batista, igreja presbiteriana, igreja X, igreja Y, não haverá mais o pastor Albert, o presbítero Pedro,
o fulano, o ciclano, o beltrano, o deutrano, não haverá mais isso. Seremos um só rebanho, debaixo do Supremo Pastor. Esses ofícios, esses dons, esses carismas vão passar, vão acabar. Mas por que Deus então concedeu os dons espirituais a você, a mim, à igreja? Por quê? Por quê? É óbvio que eles também são importantes. É óbvio que o seu ofício é importante. É óbvio que o seu carisma tem valor. Agora, nós precisamos dele. Mas você precisa entender o porquê dele, a finalidade dele. E quem explica melhor isso é o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 12. Efésios 4, a partir do verso 12. Eu não vou ler tudo, mas eu vou destacar aqui algumas expressões que o apóstolo Paulo emprega nessa passagem. A partir do versículo 12, o apóstolo Paulo está falando, óbvio, de alguns dons, podemos chamar de dons ministeriais, e Paulo vai dizer que tudo isso foi concedido à igreja, foi distribuído entre os irmãos, em primeiro lugar, para aperfeiçoamento dos santos. Na sequência, o apóstolo Paulo vai dizer que isso foi concedido para o desempenho do seu serviço, para que a igreja pudesse operar, para que os irmãos pudessem servir uns aos outros. Na sequência, Paulo vai falar que os dons foram concedidos para edificação do corpo de Cristo. E aí Paulo vai chamar a atenção aqui também dos Efésios. Ele vai dizer para que os dons foram concedidos, dom de apóstolo, dom de pastor, dom de mestre, evangelista. Paulo vai dizer que esses ofícios foram dados à igreja para que as pessoas, para que os crentes não se portassem mais como crianças na fé, para que houvesse um crescimento homogêneo, para que houvesse uma caminhada progressiva na maturidade. Paulo vai dizer, não mais sejamos como crianças, e aí ele prossegue, ele demonstra outra finalidade, outro propósito, ele vai falar sobre a edificação do corpo, e aí ele usa uma palavrinha chave, qual é? Em amor. Lá no verso 16, ele fala, edificação de si mesmo aqui é o corpo aqui é o corpo de Cristo, é a igreja de Cristo aqui na terra. Sabe, irmãos, nós temos ainda uma outra lição aqui a aprender. Vamos voltar lá para 1 Coríntios capítulo 13. O que você lê no versículo 13? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Quinta e última lição, amados. O amor, pela sua grandeza, resume as nossas obrigações diante de Deus e também diante dos homens. O Senhor Jesus resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. Quais foram eles? Primeiro, está lá em Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 37. Qual é o primeiro grande mandamento? Amar a Deus. Qual é o segundo grande mandamento? Amar ao próximo, como a você mesmo. Então, se você deve alguma coisa a alguém, essa dívida é o amor.
Se você tem alguma obrigação para com Deus, essa obrigação se resume a amá-lo. Se você tem alguma obrigação para com o seu irmão, para com o seu próximo, essa obrigação também se resume ao amor. Como anda o seu relacionamento com as pessoas? Como anda o seu amor com aqueles que te cercam? O que você tem expressado dentro da sua casa, no trato com a sua família, com seus amigos, com seus vizinhos? As pessoas que te rodeiam notam em você ações motivadas pelo amor ou ações motivadas pelo ego, pelo individualismo, pela arrogância, pela soberba? Se eu posso dar um conselho a você, meu conselho é que você ame as pessoas mais do que as coisas. As coisas vão ficar. Tudo isso vai passar. Está vendo esse ar-condicionado aqui? Ele não vai para o céu. Ele vai ficar. Vai ficar. Sabe aquele carro que você tanto idolatra? Você não deixa ninguém entrar nele? Você não pode pisar no tapete do carro, que vai sujar. O carro não vai para o céu. O carro vai ficar aqui. Aliás, o carro não cabe nem no seu caixão. Você não vai nem conseguir levar o carro para o seu caixão. Você vai morrer e vai ficar aí. Sabe quem vai andar nesse carro? Não vou nem falar, né? O outro. Outra pessoa vai andar nesse carro. Vai passar, meu irmão. Vai acabar. Sabe aquele dinheiro que você está juntando a vida toda e não tira um centavo nem para fazer uma viagem com a tua esposa, com o teu marido? Sabe? Aquele dinheiro também não vai ser enterrado com você não. Vai ficar. Vai ficar. Vai ficar. Pois é. Vai ficar. Tudo isso vai ficar. Então, o meu conselho é para que você ame mais as pessoas do que as coisas. E acima desse amor pelas pessoas, que você possa amar a Deus acima de tudo. Amar a Deus em primeiro lugar. Somente assim, expressando o amor pelas pessoas e amor maior ainda por Deus, somente assim você então alcançará a excelência da vida cristã. Somente assim você vai expressar na exata medida a maturidade espiritual no nível, no ponto que a Bíblia requer que você chegue, que eu chegue, que a igreja de Cristo chegue. Ame mais a Deus acima de tudo e ame mais as pessoas. Use as coisas e ame as pessoas. Use as coisas e ame as pessoas. Tem gente que faz o contrário. Tem gente que ama as coisas e usa as pessoas. Isso está errado. Do ponto de vista bíblico, isso está errado. Vamos acertar? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos ajude?